Vai começar o Big Little Show hoje com Homem-Aranha 2099. Por que eu sou tão inteligente? Vamos nessa. Bom, nesse vídeo vou falar um pouco de um dos personagens mais legais da Marvel e das HQs. Muitos conhecem ele como Homem-Aranha 2099, outros como Miguel, e para poucos, simplesmente Mike. Um dos super-heróis mais legais que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu digo aqui, Mike é superior ao Peter Parker. Não querendo desmerecer o Aranha original, afinal, Homem-Aranha deve ter sido a coisa que eu mais vi na minha infância. Mas na minha opinião, Mike é muito mais legal do que o Peter. Não sei se é pelo fato que ele tem uma carga muito maior para carregar, ou porque ele tem um toque a mais de orgulho. Eu realmente não sei. Mas de uma coisa, eu tenho certeza, ler o Homem-Aranha 2099 é uma experiência totalmente diferente. Bom, nesse Big Little Show eu vou falar um pouco das HQs e da vida do O'Hara. E não se preocupe, vou tentar dar o mínimo de spoilers possível, porque eu realmente quero que vocês leiam. Então, vamos nessa! Estamos na Terra 928 e o ano é 2099. Nos deparamos com Miguel O'Hara, um brilhante cientista de seu tempo. Miguel é chefe do departamento de genética da Alchemax, a empresa de Tyler Stone, um inescrupuloso e desgraçado magnata. Vocês vão ver o porquê. Bom, Mike é um homem que se auto-elege um gênio. Porque ele é. E em meio às descobertas, Mike resolve realizar a experiência que iria mudar o rumo de sua vida. Tentar, ou melhor, brincar com a ideia de recriar os poderes do Homem-Aranha original, de anos atrás. E Mike, sendo um cara bem esperto como ele é, usa uma cobaia humana para o experimento, que não é ele, obviamente, e sim o Sr. Sims, um condenado. Bom, o teste acaba dando errado, e Sims acaba se transformando em uma criatura mutante que ataca Mike. Ele pede desculpas aos gritos ao homem que havia se tornado um monstro. Mas Sims acaba morrendo. Mike e seus empregados ficam olhando o que o homem havia se tornado. Depois do acontecido, Mike fica perturbado e tenta se demitir na frente do escroto do Stone, que nem liga para a morte do amigo do futuro Homem-Aranha do futuro, e sim para o futuro da Alchemax. Mesmo fazendo um esforço para que Mike desista da ideia de se demitir, é tudo em vão. Mike estava decidido. Então, é aí que Stone se mostra um desgraçado e escroto. Ele engana Mike, fazendo ele beber, sem perceber, uma droga, que aqui no Brasil é chamada de Ecstasy, e no original é Rapture. Eu prefiro Rapture, mas enfim. Mike fica desolado, já que essa droga era uma coisa viciante, e ele não poderia mais viver sem usá-la. Então Stone revela que a Alchemax é sustentada pela escravidão dessa droga. Ou seja, se a droga é viciante, e ele drogou os funcionários, e ele tem a droga, todos estão fadados a trabalhar para ele, para ganhar a droga. E esse seria o destino de Mike, que sai de lá desesperado e descontrolado. Eu sairia. Mike chega em sua casa abalado. Sua namorada Dana fica assustada ao ver ele naquele estado. Miguel nem a reconhece e acaba a empurrando. Ela cai no chão totalmente assustada. E Miguel vê o que acabou de fazer, então ele se controla. Ela pergunta o que estava acontecendo. Mike conta tudo o que ocorreu na Alchemax. Ele fala sobre a droga. Então, ela fala pra ele que vai ajudar, que vai encontrar e comprar a droga no mercado negro. Não era mais para ele voltar para a Alchemax. Ela não queria que ele fosse um escravo lá. Mike se recusa a aceitar ser um fora da lei, já que ele era um cara careta. E ele também negava a possibilidade de se tornar um viciado. Mas com a necessidade da Rapture já aumentando naquele momento e o levando à loucura, ele pensa em usar a máquina mutagênica para reescrever seu código genético, usando uma amostra que ele tinha tirado de si mesmo anteriormente. Era uma possibilidade de cura. Então ele volta para Alchemax e inicia a tentativa de cura sem que ninguém perceba sua presença, mas escondido no fundo do laboratório estava Aaron, o invejoso subordinado de Mike, que vê a oportunidade de sabotar a vida de O'Hara e tomar seu lugar na empresa. Então, enquanto a experiência ocorria, Aaron vai ao painel de controle e adiciona um código aleatório para o processo genético. E justamente o código genético do Homem-Aranha seria usado. Um alerta de sobrecarga dispara, e de repente a máquina explode. Aaron já sentiu o gosto da vitória. Então Mike é avistado, em meio à fumaça, caminhando. Mike estava curado, mas havia algo a mais. Ele estava descontrolado como uma fera. E com gás na mão, Mike se pergunta o que está vendo, quando de repente Aaron tenta matá-lo com tiros. Mike acaba lutando para se proteger, e com tiros sendo disparados para todos os lados, é de se esperar que acerte algo, e acerta em cheio um tonel de combustível, que explode, abrindo um buraco na parede.
jogando Aaron para fora do prédio, e no meio da queda, Mike consegue segurar o braço do traidor, que acaba rasgando e provocando a queda de Aaron. O olho público invade o local. Mike estava processando o que estava vendo, e em meio à confusão ele percebe que tinha sofrido a mutação com o gene do Aranha. Pensando que havia se tornado um monstro, ele tenta se matar se jogando do prédio. Mas na queda, Mike recobra a consciência, e enquanto gritava, ele consegue se fixar na parede com suas novas garras aranhas. As pessoas e câmeras assistem tudo sem terem ideia do que realmente está acontecendo. Mike estava assustado, mas usa suas habilidades para subir até o topo do prédio, sem olhar para baixo. Lá ele reflete o acontecido e culpa Aaron por ter sido incompetente até mesmo como assassino. Mike sabia que deveria fugir antes que sua cara fosse parar nos jornais. Mas ele não aceitava ser um monstro, e quando ele vai falar suas últimas palavras, antes da morte, aparece um Torete voando em uma asa delta e atacando a Alchemax com palavras, que acabam servindo de ajuda emocional para Mike, que volta a raciocinar. E rapidamente ele vê a oportunidade de sair dali, então ele pula na asa delta sem pensar duas vezes. E no meio da descida descontrolada, Mike fala que é o Homem-Aranha. O Torete decide ajudá-lo, já que o Homem-Aranha foi aliado do Thor original tempos atrás. E Mike se arrependeu de ter falado isso, porque enquanto eles caíam com estilo, o Torete não parava de citar frases, até que colidiram com o chão. Mike havia saído da enrascada que Aaron o colocou. Mike pede desculpas ao Torete, que amigavelmente ajuda Mike mais uma vez, dando um pedaço de sua asa delta para o futuro Homem-Aranha do futuro, para que ele cobrisse o rosto e escondesse sua identidade. Mike se despede do novo amigo e vai para casa. O escroto do Sr. Stone é subjugado por Tiger Wild pelo acidente na Alchemax e pelo fato deles trabalharem com psicopatas assassinos. Então Stone decide resolver o problema, destruindo as pontas soltas. Então ele convoca o ciborgue mercenário Risco, que já estava investigando o local do acidente, sem que Stone desse conta. E rapidamente Risco descobre tudo o que aconteceu ali, como uma simulação, além de ver que um super-humano escalador de paredes participou do evento. Então Risco parte para a execução dos problemas da Alchemax. Miguel é acordado por Layla, sua hologovernanta barra secretária. Ele desperta pensando que tudo aquilo que aconteceu foi um sonho, e ele realmente não achava que tinha os poderes do Aranha, até olhar para as mãos. Então ele grita "Ah!" e percebe, as garras estavam lá. Miguel acabou pagando muito mais caro pelo preço da cura. Mas ele não ficou tão surpreso e se manteve no controle, e descobriu que as garras se retraíam. Layla avisa a Mike que Gabriel, seu irmão, está vindo para uma visita urgente. Mike tenta ignorar, mas o irmão insiste usando uma interação holográfica. Ele pergunta por que Dana, namorada do Homem-Aranha, estava preocupada. Mike nega que há algo errado. O irmão decidido fala que vai ao apartamento, falar cara a cara com Miguel. Enquanto isso, Risco estava muito perto, a alguns metros de seu alvo, a quem ele pensava ser o super-humano. Vemos Mike novamente, agora procurando tecidos que não rasguem, já que ele ainda não tinha o controle total de suas habilidades. Ele procura um TMI, tecido de moléculas instáveis, e a única coisa que ele acha é uma fantasia roxa com detalhes vermelhos, que ele havia comprado e usado na Festa dos Mortos no México. Mas é óbvio que ele não ia usar uma fantasia em casa, não é? Depois de tomar seu café e conversar com algumas personalidades de Layla, o irmão de Miguel chega, já perguntando por que essa esquisitice toda, e sobre o vício no êxtase, ou na Rapture. Miguel explica que resolveu o problema, usando um tom sarcástico. Gabriel diz que é impossível, ainda mais sendo um cão da Alchemax, uma empresa que carrega a fama de ser mantida pela sujeira. Enquanto seu irmão falava, Mike olhava pelo vidro da janela, pensando na Alchemax, quando ele vê de repente Risco caminhando bem perto dali, e na hora ele soube, estava sendo caçado. Então rapidamente ele expulsa o irmão, que se nega a terminar a conversa e fica resmungando do lado de fora. Mike corre pensando como ia sair dessa, já que Risco estava seguindo seu rastro de calor. Bem, pelo menos ele ainda não sabia que Miguel era o real
Mas se Mike saísse de sua casa, certamente seria seguido por risco. Então ele pensa em agir e rapidamente pensa em usar seus poderes para acabar com o problema. Mas primeiro, proteger a identidade. Mike pega a fantasia e a une com um tecido ultra leve, que pegou da asa delta do Thor 8. Usando cola instantânea, assim a fantasia teria uma mini capa que iria servir como estabilizador para a investida do Homem-Aranha. Mike estava pronto, Risco se aproxima, então o Homem-Aranha lá do alto fala para Layla abrir a janela. Ela responde dizendo: as janelas não se abrem, são seladas para sua proteção. Então Mike não vê outra saída a não ser quebrar tudo. E naquele salto nasceu um dos heróis mais legais que eu tive a oportunidade de conhecer. Miguel O'Hara foi ao confronto que começaria a mudar todo aquele mundo. A partir daqui, eu deixo com vocês. Eu poderia contar o que acontece, mas é tão divertido e tão tenso porque Mike tem que resolver muitos problemas. Um caso de sequestro, enfrentar e interagir com gangues em Nova York, sendo uma delas formadas por canibais e lideradas pelo Abutre de 2099, e enfrentar o especialista. E Mike, como todo herói, ganha poderosos inimigos, como a Stark Fujikawa e ainda a Alchemax, empresa que Mike procura destruir. Enfim, eu realmente quero que vocês leiam, porque vale muito a pena, mas depois eu volto para a análise. Então, até a próxima!